Fala, viajantes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade sobre uma série somente sobre visto americano. No vídeo de hoje eu vou te demonstrar 5 erros mais comuns que a galera comete na hora da aprovação do visto americano. Esses erros são muito comuns e vão influenciar bastante na sua aprovação ou desaprovação na retirada do seu visto. Vamos conferir? Bem, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário durante o vídeo que a gente vai te ajudar. Mas se inscreve no canal, dá aquela força, a gente precisa muito que você aperte o botãozinho vermelho aqui e se inscreva pra gente continuar crescendo cada dia mais e distribuindo mais ainda os conteúdos que são aqui criados, tá certo? Então se inscreve, por favor, rapidinho. Bora lá! O primeiro erro, que é extremamente comum e que as pessoas não levam muito a sério, é mentir no formulário, né? Você querer dar um rodeio, inventar ali alguma coisa, achando que essa coisa que você vai inventar, ela vai ser melhor para a sua aprovação. Se você não sabe ainda como que acontecem os processos, como é o passo a passo na retirada do visto americano, aqui já tem um vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima falando tintim por tintim o que você tem que fazer. E um desses passos é o formulário DS-160, onde você vai inscrever todas as suas informações. E nesse formulário você não pode mentir, você tem que falar a verdade. E essas informações que você vai colocar lá, como sendo os seus bens, as suas atividades profissionais, a sua renda, os seus vínculos familiares. Você precisa falar a verdade porque quando você for até o consulado, você vai precisar comprovar. Você tem que ter uma documentação que comprove tudo que você falou naquele formulário. Por isso que é importante você falar a verdade. Esse formulário é a base da sua entrevista. O agente consular ele vai lhe entrevistar a partir da visão que ele vai ter do seu formulário preenchido. Então as perguntas que ele vai criar ali para você são baseadas no que você escreveu no formulário. Então já pensou se você escreve alguma coisa que não é verdadeira sobre a sua vida e o agente consular ele faz essa pergunta para você e aí você acaba falando a verdade e esquece do que você escreveu lá no formulário? Então o choque de respostas, a conexão das respostas do que você vai falar lá no consulado e do que você escreveu no formulário não pode ser desencontradas. Elas têm que ser encontradas, elas têm que ser verdadeiras. Vou citar um exemplo muito prático que aconteceu comigo. Quando eu e o Wesley nós fomos indicados a fazer a entrevista juntos, de forma simultânea, né? No mesmo guichê, no mesmo horário, tudo. E embora nós não tivéssemos nenhum vínculo familiar, exceto que nós somos namorados, mas nós não temos nenhuma comprovação disso, não existe papel de casados, né? E quando a gente foi para a entrevista, a agente consular ela perguntou o seguinte, se nós morávamos juntos. E nós podíamos ter falado que sim, para nós seria mais fácil ter falado que sim. Porque ali já tinha mais uma questão mais de familiar mesmo, quando você mora junto, né? Tem esse aspecto mais familiar. E nós falamos que não. Então nós falamos a verdade. Não, nós não moramos juntos. E era realmente o que acontecia, né? Nós não moramos juntos. E para o consulado talvez fosse mais fácil dizer, já que eles não moram juntos, então não tem nenhum vínculo familiar, eles estão mentindo. Mas não, nós falamos a verdade, nós não moramos juntos, então nós demonstramos essa confiança. E realmente no formulário, quando a gente colocou os endereços, os nossos endereços eram diferentes, porque os nossos comprovantes de endereço eram diferentes. Então, e é tanto que isso não foi um problema. Nós morarmos separados não foi um problema, né? Tanto que o nosso visto foi aprovado. Então, gente, sempre fale a verdade. Um segundo erro que a galera comete muito é não se preparar para a entrevista. E essa preparação da entrevista do consulado exige um certo ensaio para essa entrevista. Você precisa se preparar, você precisa criar um roteiro do tipo de pergunta que pode vir a acontecer para você. Isso baseado nos dados que você preencheu no formulário, né? Então, o tipo de vida que você tem, o emprego que você tem, os estudos, o que você vai fazer nos Estados Unidos. Então, esse roteiro de entrevista você tem que fazer antes da sua viagem, né? Você precisa se preparar, você precisa ensaiar. Se você vai com uma entrevista com alguma pessoa,
pede para essa pessoa fazer as perguntas para você, as possíveis perguntas para você, e você ensaiar as suas respostas, né? As suas respostas, elas precisam ser bem alinhadas, bem objetivas, bem diretas, né? Sem muito rodeio, sem muito aperreio, né? Falar as respostas com convicção. E para falar isso e para dizer isso, como a gente está num ambiente ali de extrema expectativa e a gente fica nervoso, a gente precisa ter uma certa preparação para falar as respostas certas, né? Então você precisa ensaiar a sua entrevista. E isso, gente, tem que ser feito. Você precisa chegar lá já pronto para a guerra, já preparado ali, ó, pá. Tudo que o agente consular lhe perguntar, você ter a resposta na ponta da língua. Se você faz algum tipo de rodeio, pensa muito na resposta, né, demora algum tempo para responder, aquilo pode transparecer de que você está pensando numa possível resposta, numa possível mentira, em algo que você está criando. Então é não dar brecha realmente. Né? Então, quando você for fazer a sua entrevista, se prepare bem. Escreva no caderno todas as perguntas, escreva as respostas, treine a oratória dessas respostas, né? A forma como você vai falar. Treine também quem vai responder cada pergunta, se você for com a sua família, né? Se a pergunta for direcionada para todo mundo, quem é a pessoa responsável a responder essas respostas? Né? Quem é que vai responder, quem é que vai tomar a frente? E ainda tem um porém, o agente consular ele pode repetir a mesma pergunta durante a entrevista. Então, se você for criar uma resposta, por exemplo, dele perguntar quantos dias você vai passar nos Estados Unidos, e você não tiver ensaiado essa resposta, definido que a resposta é 15 dias, ele pode perguntar, ele pode fazer essa pergunta no início, no meio e no fim. Já pensou se ele pergunta no início e você responde 15 dias? E por conta do teu nervosismo que você tá lá, e aí lá no final da entrevista ele vai perguntar de novo, e aí você responde 10 dias. Aí ele vai dizer, você vai passar 15 dias ou 10 dias nos Estados Unidos? Né? Então aí já é um desencontro de informações. Terceiro erro mais comum, né, que pode fazer com que o seu visto seja desaprovado, é você não ter um objetivo de viagem definido. Né? Do mesmo jeito que você vai criar um roteiro para a sua entrevista, você precisa criar uma viagem para você. Você pode, lógico, você está indo tirar o seu visto, você já tem uma viagem na cabeça. Mas é definir essa viagem nos mínimos detalhes. Não é simplesmente, eu vou para a Disney nas minhas férias. Está muito abstrato, precisa ser mais objetivo, né? Quando é suas férias? Quantos dias você vai passar, né? Então, é definir o objetivo da sua viagem. Então, você tem que estar escrito no papel a data que você vai, a data que você volta, né? Tendo essas duas datas, você sabe quantos dias você vai passar. Então, já tem que ter isso especificado. Quantos dias você vai passar, onde que você vai se hospedar, né? Se é em hotel, se é em casa de alguém. Então, tudo isso tem que ter definido. Você tendo a quantidade de dias, você já precisa também estabelecer quanto de dinheiro você vai levar. E essa quantidade de dinheiro, ela tem que ser proporcional aos dias que você vai passar lá. Né? Então não adianta você inventar um número, né? como aconteceu a gente lá na hora da entrevista ver. Não tem como você inventar. A gente passou por uma situação lá em que tinha uma senhora que ela falou a quantia, a moça perguntou, né, quanto que ela iria levar de euros, e ela disse a quantidade, eu não me lembro os valores. E a gente consular disse assim, infelizmente com esse valor você não consegue ir aos Estados Unidos. Desaprovou o visto. Né? Então, você precisa ter isso muito bem detalhado. Né? Defina o objetivo da sua viagem, crie todos os pontos essenciais da sua viagem, saiba quanto você tem que levar, que isso aí já é um ponto muito positivo para você. Quarto erro, não demonstrar vínculo suficiente. Quando você vai pedir a solicitação do visto, o maior medo da embaixada americana é que você vá para os Estados Unidos, percebam a perfeição que é o país lá e não queira retornar ao Brasil, né? Então é muito importante que você demonstre vínculos que lhe prendam ou que façam com que você retorne ao Brasil, né? Então esses vínculos, eles são materiais, eles são profissionais, eles são familiares. Então todos esses vínculos você precisa colocar no formulário. Então você vai colocar os seus bens, casa própria, carro próprio,
se você mora de aluguel, se você tem casa para alugar, se você tem alguma empresa aqui no Brasil, né? Então coloca. Se você tem vínculos profissionais, se você é empregado, né? Então coloca quanto tempo de empresa você tem, qual é a empresa que você trabalha, qual é a função. Se você tem algum vínculo familiar, se você tem filhos, né, coloca. Se você cuida de alguma pessoa idosa, sua mãe, seu avô, sua avó, se você cuida de alguma tia, se você tem um filho adotivo. Então, esses tipos de vínculos você tem que colocar. E se você tiver poucos vínculos, tente destrinchar ele ao máximo. Se o único vínculo que você tem é emprego, então destrinche muito bem esse emprego, né? Quanto tempo você está nessa empresa, o que você faz diretamente, qual é a sua responsabilidade nessa empresa, o que você movimenta. Então você tem que deixar isso muito claro. Poucos vínculos no formulário não é sinônimo de desaprovação. Porque você tem pouco vínculo que você vai ser desaprovado. Na verdade, a gente nunca sabe por que um visto é desaprovado, né? Existem alguns fatores que podem facilitar isso ou não. Mas você deixar alguma informação com brecha, né? Pode ser que isso leve a uma desaprovação assim mais rapidamente. Então, deixe tudo muito bem estruturado, muito bem destrinchado. Quinto erro é a sua renda não ser compatível. Outra coisa muito importante quando você vai fazer a solicitação do visto americano é que você precisa demonstrar ao consulado que você tem condições financeiras de bancar uma viagem. Ou mesmo que você não tenha condições financeiras de bancar uma viagem, alguém que te conhece, seu pai, sua mãe, vai bancar essa viagem para você. E aí existem algumas pessoas que tentam meio que burlar isso, né? Ou modificando o contra-cheque, ou modificando o salário, ou pedindo outra pessoa para ser o terceiro, né, nessa fiança dessa viagem. E aí, gente, isso precisa estar muito bem claro com o seu objetivo de viagem, né? Você já saber quanto que você precisa levar e ter de fato a comprovação daquilo. E aí eu vou citar um exemplo. Vamos supor que você ganhe X reais por mês, certo? E aí, esses X reais por mês, a agente consular aqui já entende que não é o suficiente para você viajar. Você precisaria ter um dinheiro ali guardado em conta, né, de reserva ali na sua conta para poder bancar uma viagem como essa. E aí ela pede o seu extrato bancário e ela vê que seu extrato bancário tem uma certa movimentação e tal, mas não tem nenhum dinheiro guardado. E aí ela vai pensar, nossa, esse salário aqui que essa pessoa ganha não é suficiente, não é compatível. E nem ela tem um dinheiro guardado. Mesmo que você tenha em outra conta, mas você levou o extrato bancário daquela conta, que não tem nada. Ela vai dizer, não, a sua renda não é compatível, infelizmente não tem como você viajar para os Estados Unidos. Então, quando você for comprovar a sua renda, você comprove com o tanto que você ganha, né? Se o seu ganho for suficiente para bancar uma viagem, ok. Ou você comprova com o tanto que você tem, né? E quando você vai comprovar com a sua renda que você tem, leve todos os seus extratos bancários e todos os dinheiros que você tem guardado. Mesmo que seja investimento ou imposto de renda, você tem que direcionar e fazer o agente consulado entender que você tem condições financeiras de bancar uma viagem para os Estados Unidos. Lembrando que é em dólar e lembrando que esse valor ele vai variar com a cotação do dólar. Faça os cálculos direitinho, pesquise para você saber quanto que você precisa, quanto de comprovação você precisa, quanto de dinheiro guardado você precisa. E aí eu tenho um erro extra que as pessoas fazem muito, né, durante a entrevista que eu queria compartilhar com você. Esse erro é o de você já chegar com medo de ser reprovado na sua entrevista, né? Quando você está com medo, você sente medo, você demonstra muita insegurança, você demonstra que algo não está certo, que você não está confortável com aquilo. E aquilo pode despertar um gatilho no agente consular de que se você está com medo, se você está com inseguro, é porque alguma coisa ali não está certa, né? E ele vai começar a fazer perguntas e investigar, através das perguntas, o que está de errado com você. Então, não demonstre medo. Nervoso, todo mundo fica, né? E o agente consular sabe que as pessoas ficam nervosas, né? Porque é um processo que a gente cria muita expectativa. Mas medo é diferente de nervosismo, né? Então, sentir nervosismo é normal, mas medo, não vá com medo de ser reprovado, né? Se for reprovado, ok,
você se reorganiza, pensa de novo, cria novos documentos, preenche um formulário de um jeito diferente e aí você volta, não tem problema. Mas o medo, se você demonstrar o medo, vai criar uma certa indisposição ali com o agente consular. E eles são treinados para detectar. Eles são treinados para detectar mentiras. Eles são treinados para detectar se você quer realmente fazer uma viagem de turismo ou se você quer realmente imigrar nos Estados Unidos. Então, se você está indo para os Estados Unidos realizar um sonho, você não pode estar com medo. Você tem que estar feliz de estar indo retirar o seu visto. Né? Então sorria, seja simpático, né? Não sem aqueles exageros, né? Sem se sentir íntimo demais com o agente consular, até porque isso aí também já não é muito benéfico para você. Mas você tem que estar demonstrando essa felicidade, que você está indo ali retirar o seu visto para realizar um grande sonho, né? Sua primeira viagem ou retornar aos Estados Unidos. Então medo, gente, deixa de lado, fica só no nervosismo, se concentra nas respostas, que vai sim dar tudo certo. Lembrando que essa é uma série completa aqui no canal só sobre visto americano e eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar muito. Se esse vídeo especificamente te ajudou demais, deixa aqui o seu comentário e se inscreve. Se inscreve no canal, você vai me ajudar muito, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau e até o próximo vídeo.